As igrejas costumam realizar aos domingos os cultos, reuniões dominicais, enfim. Mas isso tudo, será que está perdendo a sua importância? Será que as pessoas hoje gostam mesmo de no domingo ir à igreja? É sobre isso que o pastor Antônio Fontes conversa hoje no quadro Palavra de Vida. Acompanhe. Palavra de vida. Oferecimento Firmeza, tem gosto de amizade. Então hoje eu converso aqui com o reverendo Alain René, que é ministro presbiteriano, e nós vamos falar acerca da importância e propósito do domingo. Nós, como povo cristão, sabemos então da relevância, da importância do domingo. Reverendo, qual a importância e propósito do domingo para o povo cristão? Pastor Antônio Fontes, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. E essa questão ela é extremamente importante, né, para a Igreja do Senhor e para o cristão, né, de modo geral, porque hoje nós vivemos uma época caracterizada pela secularização. Então, cada vez mais os valores centrais da Palavra de Deus, eles estão sendo assim tornados comuns, tornados banais, né? E o domingo é um desses valores que tem se perdido ao longo do tempo. Mas a importância do domingo para o cristão está no fato de que ele nada mais é do que uma expressão do amor de Deus pelo seu povo. Isso é muito claro quando na palavra de Deus nós vamos perceber que o domingo ele funciona, né, como um sinal da aliança, um sinal do pacto que Deus estabeleceu com o seu povo. E o que é interessante é que esse pacto que Deus estabeleceu com o seu povo, dentre outras formas, ele vai ser descrito na palavra de Deus como sendo um casamento, como sendo uma aliança, né, como sendo um matrimônio entre Deus e o seu povo. Então, o domingo, ele vai funcionar dentro desse relacionamento amoroso, dentro desse relacionamento matrimonial, como uma expressão desse amor. Tão tal que, se nós tomarmos, por exemplo, cada um dos 10 mandamentos, nós vamos poder observar que cada um deles vai funcionar como um princípio que existe dentro de todo e qualquer relacionamento. Tá? Falando especificamente do domingo, que diz que o povo de Deus deve separar um tempo, né, para cultivar o seu relacionamento com Deus, nós vemos isso no casamento. Todo casal precisa de um tempo para si. Todo casal precisa de um tempo para cultivar a intimidade, para aprofundar o seu relacionamento. Um precisa desfrutar do outro. E é essa a função do domingo. Então o domingo ele é importante porque ele é esse tempo separado por Deus, estabelecido por Deus, para que o seu povo tenha prazer nele e Deus também manifeste o seu prazer no seu povo. Muito bem. Seriam esses então, reverendo Alain, os benefícios maiores para o cristão? Quais seriam esses benefícios propriamente dito para alguém que obedece à palavra do Senhor, guardando então o domingo? Obviamente o maior benefício seria justamente esse fruir de Deus, esse desfrutar de Deus. Isso consigo traz o crescimento em intimidade com Deus, né? E visto que o domingo ele vai então ser separado para culto, para devoção, para essa intimidade, um outro benefício é que o cristão, logicamente, ele vai poder crescer no conhecimento da Escritura. Crescendo no conhecimento da Escritura, ele vai ter maior condição de, pelo Espírito, lutar contra o pecado, né? Ele vai ser revigorado em seu espírito, tão tal que os nossos antepassados na fé chamavam o domingo de o dia da feira da alma, né? Assim como todos nós temos um determinado dia da semana, quando vamos até o supermercado para abastecer a despensa da nossa casa. Isso. Então o domingo ele também sempre foi enxergado como o dia quando nós abastecemos a nossa alma. Isso era muito enfatizado pelos nossos antepassados, né, pelos presbiterianos ingleses do século XVII. E o que dizer então daquelas pessoas que ao afirmarem que todos os dias são do Senhor, não só o domingo? Você já deve, na sua experiência pastoral, ter ouvido muitas pessoas falarem sobre isso, não é?
para justificar as suas ausências, Sim. por exemplo, no culto, e a sua falta de cuidado para com essa orientação, essa ordem de Deus, não é? Afirmam que todos os dias são do Senhor, isto para se furtar ao privilégio que teriam de estarem adorando o Senhor comunitariamente, não é? O que falar para estas pessoas? Eu quero fazer 2 observações a este respeito, né? De fato, a gente se depara com pessoas que vão usar essa argumentação, né? Mas eu gosto de caminhar sempre pensando o seguinte: um dos atributos de Deus, né, uma das suas qualidades essenciais é a sua onipresença, né, que vai dizer que Deus ele está presente em todos os lugares, e em todos os lugares ele está com, digamos, a plenitude do seu ser, a plenitude da sua essência. Então, uma implicação da onipresença de Deus é que ele está próximo de nós. O apóstolo Paulo, pregando aos atenienses, diz que ele estava perto daquelas pessoas. Então, ele está próximo de nós, não obstante, a palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 19, que o culto público é uma aproximação mais especial, né? Então, no culto público há uma aproximação mais íntima. Deus já está perto, mas o culto ainda proporciona uma aproximação especial. Então, assim, Deus está perto, mas ainda há essa aproximação. Da mesma forma, né, seguindo o mesmo raciocínio, todos os dias são do Senhor. Deus, ele é Senhor da nossa semana, do todo da nossa vida. Apesar disso, há um dia separado pelo próprio Deus, né, para esse fim específico, que é o cultivo do relacionamento com Ele. Isso é muito claro no Antigo Testamento. O dia do Senhor, ele vai ser chamado de descanso do Senhor. Então, a ideia é que ele foi separado por Deus, ele foi consagrado por Deus para esse fim específico. Todos os dias são dele. Obviamente, isso significa que também não devemos manter aquela aparência de pessoas religiosas no domingo, enquanto que nos outros 6 dias da semana nós vivemos a nossa vida da forma como bem entendemos, sem temor a Deus, não é? De repente até tendo prazer naquilo que não agrada o Senhor. Então todos os dias são dele, ele é o Senhor da nossa vida, ele é o Senhor da nossa semana, mas ainda assim a palavra de Deus atesta de maneira inequívoca que há um dia separado por ele para esse fim específico. Olha, a conversa está muito boa, reverendo, mas o nosso tempo é bem limitado. Nós queremos deixar um convite a todas as pessoas que nos assistem nessa hora. Queria que você fizesse um convite, então, para que elas pudessem aproveitar o seu domingo da melhor maneira possível. A você que nos assiste, né, eu gostaria de deixar um desafio. Peça ao Senhor a graça de poder honrá-lo no domingo, no dia que foi separado por Ele, no dia que foi assinalado por Ele com a ressurreição de seu Filho. A promessa dele é que aqueles que o honram, Ele honrará, e essas pessoas, elas experimentarão um prazer indizível na presença do Senhor. Você tem prazer em gastar tempo com a pessoa que você ama. Então, se você ama a Deus, e se você diz amar a Deus, faça esse investimento. Você não vai se arrepender. Muito bem, o recado está dado. Reverendo Alan, muito obrigado. Eu que agradeço, Deus pastor. Te abençoe, abençoe seu ministério e abençoe também a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Amém. Palavra de vida. Oferecimento Firmeza, tem gosto de amizade. E depois do intervalo, você acompanha as nossas dicas de decoração para o Natal. Isso mesmo, porque o Natal já está às portas, hein? Então é hora de se preparar para começar realmente a comprar o material e decorar a sua casa ou empresa. Nós vamos também dar orientações importantes sobre como você pode cuidar do seu cãozinho nesse período quente. O calor está realmente muito alto e a gente que é ser humano sente, imagina o nosso cãozinho, né? É depois do intervalo, não mude de canal porque eu volto bem rápido. Use o tradicional no dia a dia. O leve para o sabor mais light. O leite condensado para fazer sua vida mais doce. Creme de leite e leite condensado Firmeza. O toque de amizade para suas receitas.